Olá, gente, boa noite. Estamos aqui na aula 2, né, da disciplina de tópicos especiais em políticas públicas. Hoje a gente vai trabalhar em cima do artigo da Gabriela Lota, que está dentro de um livro publicado pela ENAP em 2019, chamado Teorias e Análises sobre Implementação de Políticas Públicas no Brasil. E o livro também é organizado pela Gabriela, né? E o capítulo que a gente ficou para discutir essa semana é o que trata do seguinte tema: a política pública como ela é, contribuições dos estudos sobre implementação para análise de políticas públicas. Bom, de cara é um autor assim que é uma referência importante desse campo de estudos de políticas públicas. Ela participa de organizações, edições e também de publicações de capítulos de livro nessa temática, muitos deles com selo da ENAP, né? Então é uma autora que tem se consolidado como uma referência importante nesse campo de estudos. E especialmente nesse recorte que a gente está tratando hoje, dá para perceber muitas luzes, né, e estratégias teóricas e metodológicas que a gente pode incorporar nos nossos trabalhos aqui durante o curso, né? Primeiro porque ele toca uma parte muito especial das políticas públicas, que é a forma de fato como as políticas se concretizam, né? Então, quando a gente está falando de implementação de políticas públicas, é justamente um olhar para isso, né? Inicialmente muito focado naquele conflito que existia entre por que os objetivos desenhados e planejados para as políticas públicas divergiam dos resultados que essas políticas obtinham, né? De início era essa a tensão que permeava a construção de conhecimento desse campo, para depois se tornar realmente um estudo aprofundado envolvendo a descrição e análise do funcionamento concreto e real dessas políticas públicas, focando em alguns processos e atores que a gente vai conhecer melhor ao longo da aula. Então, nesse caminho, essa reflexão desse campo de estudo sobre a implementação, a gente vai adentrar o que ela está chamando de caixa preta, né, da concretização das políticas públicas. A caixa preta é a metáfora do avião mesmo, quando cai, para entender o que aconteceu. E aí é para entender essa caixa preta mesmo, o que é que de fato acontece para gerar aqueles resultados, né? E a gente vai perceber muito, né, fortemente, que esse enfoque ele potencializa algumas dimensões e elementos e atores para a compreensão das políticas públicas, né, do processo de implementação de políticas públicas. A autora inicia o artigo, ela traz o artigo, seção, né, do livro. Ela traz inicialmente que na literatura norte-americana, especialmente na literatura norte-americana, os estudos sobre implementação têm quatro grandes eixos, né, digamos assim: top-down, a visão top-down, a visão bottom-up, os modelos sintéticos, que são tentativas de sintetizar os pontos que essas duas tradições trazem, e os modelos sintéticos de análise e os novos modelos de ação estatal na implementação de políticas públicas. Isso aí seriam os quatro eixos, digamos assim, de acumulado de literatura científica que percorrem a revisão literatura desse tema sobre implementação de políticas públicas. A gente vai conhecer um pouco cada uma dessas quatro. A visão top-down, né? A gente viu que uma das preocupações iniciais sobre o enfoque na implementação é justamente essas distâncias entre os objetivos iniciais da política e os resultados alcançados de fato. Nesse caso da visão top-down, se apoiava numa visão assim bem normativa, que era assim, hierarquizando as políticas públicas de acordo com a accountability, que foi o processo eleitoral que permitiu que aquela agenda se incorporasse às políticas públicas.
Então, dentro das eleições, né, os candidatos se elegem com determinada plataforma e, por isso, aquilo se torna um plano que tem objetivos e eles precisam ser implementados. Então, esse era um dos pressupostos dessa visão. Então, a legitimidade das tomadas de decisão e da concretização das políticas públicas deveria passar necessariamente por essas ideias e valores que credenciaram esse processo, né? Esse processo político, de legitimidade política das políticas públicas. E nesse campo, né, se criou uma tensão, digamos assim, entre essa parte superior da burocracia, que aí estariam esses políticos de alto escalão, né, a parte mais alta da pirâmide, digamos assim, da organização burocrática, né, e nesse processo que envolve esses diferentes níveis da hierarquia, em algum momento esses objetivos eram desvirtuados e isso era atribuído muito negativamente sobre os burocratas e, de fato, quando essa agenda saía da fase de encontrar as alternativas, propor as alternativas e implementar, né, a política. Então, era justamente nessa ruptura entre a agenda e a implementação que se procurava como responsáveis geralmente os burocratas, né? Que aí seriam a parte assim mais de baixo da burocracia, de médio e de baixo escalão. A gente vai já conhecer melhor outras categorias que foram elaboradas a partir desse campo de conhecimento. Então, essa visão ela tinha um olhar muito de cima para baixo, né? E sempre que se havia a análise daquela política, ia pensar quais eram os objetivos que tinham sido definidos para aquela política e qual foi o ponto do processo ou os pontos do processo em que haviam problemas, né? E como eles deveriam ser corrigidos. Uma das coisas que essa tradição traz é que as políticas falham porque a implementação não obedece às normas, né, que foram formuladas e também evidenciavam uma série de conflitos envolvendo as próprias normas, né, a ambiguidade, a abrangência, que a gente vai ver depois, e a diversidade de atores e valores que se apoiam e participam desse processo, né, desde a definição da agenda, quanto à formulação e passando pela implementação. E uma das consequências dessa visão, das conclusões, digamos assim, é que as políticas públicas deveriam aumentar a clareza na definição dos objetivos e melhorar as formas de controle, né, nas demais fases, na fase de implementação. Então, seguindo aqui para a próxima tradição, a gente vem para a visão bottom-up, né, que vamos dizer assim, o balanço do outro lado do que pregava o top-down, né? Então, nessa visão se pretende encarar a política olhando ela de baixo para cima, ou seja, dos níveis, né, menos hierárquicos da cadeia da burocracia, para aí sim entender como de fato aquela política foi negociada e como ela foi implementada na sua linha de frente, na ponta da lança, como se diz. Então, uma das coisas que essa tradição traz é pensar que a burocracia não é uma máquina, né? Não é um conjunto de peças e engrenagens e um fator humano precisa ser considerado. Nesse sentido, pensar de fato como é que esses indivíduos pensam, como é que eles agem e como tomam decisões, especialmente isso, né? Especialmente os que vão estar lá na linha de frente da execução da política. Então, todo esse juízo de valor e dimensão normativa que a visão top-down tinha, essa visão ela cria estratégias avessas, né? Para não pensar só em termos de definir e julgar moralmente se as ações são ou não questionáveis, ou se elas estão ou não distantes dos objetivos, é como se deu todo o processo, né? E por que aqueles resultados foram obtidos. Então, essa é uma das coisas, né? Não se parte do pressuposto de que ela é falha, mas na verdade de tentar enxergar a complexidade e os múltiplos processos
e o contínuo fluxo de interações e tomadas de decisão que envolvem a implementação de políticas públicas. Um outro dado que ela traz, né, que nem tudo pode ser previsto e controlado ou normalizado quando você olha a política pública de baixo para cima. E aí a gente vai adentrar alguns exemplos bem interessantes depois, até mesmo aproveitando as experiências da autora, e penso que vocês, ao fazerem essas leituras, já considerem os contextos dos objetos de estudo de vocês, seja para a opção do relatório de intervenção, seja para a opção do artigo. Então, é preciso, nessa perspectiva, considerar situações concretas de implementação. Então, se você está pensando em uma política educacional, ou se você está pensando em uma política penitenciária, uma política de segurança pública, uma política de saúde pública, você tem que olhar para aquele profissional que está ali na burocracia de rua, que é um outro conceito que a gente vai já adentrar melhor, que é o que está lá na ponta direta entre a clientela, né, o usuário da política, e a burocracia do Estado, que aí seriam os burocratas de nível de rua, né? Que depois se consolidou na literatura através do livro do Lipski, que é uma das coisas que o trabalho traz. Então, é prestar atenção nessas dimensões, né, concretas mesmo, nas situações em que, de fato, as políticas se concretizam. É uma das coisas que essa tradição pauta e elenca. E a partir dessas duas pontas, né, dessas dois extremos, pensemos assim, surgem algumas tentativas de síntese em que se vão desenvolver alguns pontos de convergência, digamos assim, e enfoques que podem ser dados para os estudos sobre implementação. Então, quando o autor fala de modelos sintéticos de análise, é justamente essa síntese que tenta ser feita entre a visão top-down e a visão bottom-up, né? Então, nessa perspectiva, já se cria uma problematização que há uma separação entre a formulação da política e a implementação. Nesse sentido, quando a gente aprende o ciclo de políticas públicas, né, a gente vai ver etapa a etapa, a cadeia, até que a política se implemente, na verdade, a partir dos estudos de implementação, se produz uma revisão dessa perspectiva, porque se percebe que há uma continuidade e os atores que atuaram, né? Os atores que desempenharam um papel central na formulação, eles continuam atuando durante as demais fases. Então, é um processo de sinergia que vai somando, alterando, revendo decisões. Então, isso tem que ser considerado, e isso tem que ser considerado no sentido de que isso também afeta e continua afetando a política pública e os seus resultados. Outra síntese também é que elementos como ambiguidade e conflitos servem para a gente criar eixos de análise do que é que não deu certo, do que é que deu certo no processo de implementação, e também a capacidade de prever ou, né, de não prever certos cenários com que as políticas se deparam no nível da sua execução. E um outro ponto aí que se traz é justamente, está muito relacionado com o primeiro, que é que há em diferentes, nesse processo contínuo entre a formulação e a implementação, há uma série de processos de interação, de formação de coalizões e de conflitos que influenciam a tomada de decisão ou a revisão das tomadas de decisão, né? Que é um dos dados que essa tradição aí, que foi uma tentativa de síntese, né, dessas duas primeiras, apontam. E uma outra tradição de estudos que a Gabriela traz é a que pensa os novos modelos de ação estatal, que é justamente esse contexto de reforma do Estado, em que há cada vez mais a participação de organizações formais e informais. É um outro ponto aí que a gente depois vai falar melhor. Na elaboração de políticas públicas, as parcerias público-privadas estão aí, as organizações da sociedade civil organizada também estão aí para que a gente pense como é que esses novos arranjos, né, institucionais e organizacionais estão de fato incidindo e atuando sobre a questão das políticas públicas. Então, movimentos sociais, ONGs,
empresas privadas e atores, né, lobistas, a gente sabe que existem, né, nesse campo, eles cada vez mais eles desempenham avalistas de políticas públicas, assessores, consultores, empresas de consultoria. Cada vez mais esses atores têm se envolvido nos processos de implementação de políticas públicas. Então essa nova tradição, que é a última que ela traz, justamente vai pensar esses processos, pensando as formas de coordenação, a definição de capacidade estatal, dos instrumentos que de fato o Estado tem e as parcerias possíveis que o Estado tem para implementar políticas públicas, considerando tanto essa dimensão institucional e formal, como também a dimensão informal, né? E numa tentativa de síntese aqui a gente vai trazer alguns pontos, né, que marcam aí e que definem essa zona, né, de estudos do que a gente chama de implementação de políticas públicas, que são pontos assim que são realmente relevantes para vocês construírem as questões de vocês para o trabalho de vocês. Então, formulação e implantação não são fases distintas, mas se somam num processo de continuidade e passam por cadeias de decisão que às vezes são paralelas e horizontais ou são também hierárquicas e dialogam com diferentes níveis de organização estatal ou de entes da federação, seja falando de entes da federação, né, governo do estado, governo federal, prefeituras municipais, como também na perspectiva mesmo da divisão dos poderes do judiciário, executivo e legislativo. Então, essa é uma das coisas, né, que como esses processos permeiam, né, e esses atores também influenciam esse processo de formulação e implantação, e pensando justamente isso como uma questão contínua e não separada, certo? Segundo, processos decisórios são complexos, não são simples, e englobam múltiplas camadas, que é quando existem diferentes cenários em que se tomam decisão ou que essas decisões são refeitas ou alteradas, seja por uma questão externa, seja por uma questão que se dá na própria linha de frente da execução da política. Por isso que é complexo, né? A complexidade envolve isso, essa imprevisibilidade e esses múltiplos estímulos e interações que estão ali influenciando e provocando alterações nos resultados dessa política. E podem também ser múltiplos níveis. E a diferença entre múltiplas camadas e múltiplos níveis é que nos múltiplos níveis tem uma cadeia hierárquica, né, que influencia a tomada de decisão. Então, um nível tem um poder de controle e regulamentação e disciplina sobre os demais. Mas há também outros níveis que a gente vai ver depois também, que vocês vão observar nos estudos de vocês, que essas decisões, elas de fato são mais horizontais, menos reguladas, né? E até a discricionariedade é incentivada, que é um outro conceito que a gente vai já chegar, que também é muito importante para a disciplina. Bom, acontece que nas situações concretas, as políticas públicas elas englobam tanto essas ações que envolvem múltiplas camadas, quanto também cenários que envolvem múltiplos níveis que estão ali influenciando as tomadas de decisão, né? Terceiro, o processo de implementação é altamente interativo. Essa é uma questão central que o estudo de implementação traz. É esse processo contínuo de interação, né, da participação dos atores de forma decisiva no modo como a política vai se concretizar. E aí, essa participação, ela envolve tanto as participações endógenas dentro da burocracia, quanto as exógenas, fora da burocracia. E uma coisa assim que precisa sempre ser considerado quando a gente está falando dos estudos sobre implementação é que quando estamos falando de norma, a gente não está falando só de regras legais, regramento legal e jurídico, mas também das questões que estão implícitas e de forma informal. Então é sempre importante considerar nesse processo interativo, que é o processo de implementação das políticas públicas, a participação de organizações estatais e não estatais,
de organizações formais e informais, de pressupostos e normas jurídicas e informais também. Isso enriquece a análise, enriquece a compreensão de como de fato essas políticas funcionam na prática. E hoje, né, a gente já pode considerar no cenário contemporâneo, as políticas públicas elas são implementadas por grupos multiorganizacionais que estão ali naquela cadeia, naquela discussão, trazendo uma série de valores, de posições que são conflitantes, mas que estão ali nas cartas da mesa, digamos assim, para que aquelas decisões sejam tomadas. Então é sempre importante considerar isso, esse cenário real mesmo da execução dessas políticas públicas. Quarto, múltiplos fatores influenciam a implementação. Formato do Estado, as crenças dos políticos, os valores sociais daquela sociedade, a cultura política e, enfim, a gente poderia falar a questão cotidiana mesmo, circunstancial, daquela coisa assim mais imprevisível que pode acontecer quando a política está sendo executada, entraria aí como um desses fatores que podem influenciar a implementação. Segundo, as regras, como eu falei, eles são apenas um dos elementos, mas não é suficiente, nem as regras, nem os objetivos, nem o planejamento é o suficiente, o melhor planejamento possível não é suficiente para determinar o que de fato vai acontecer numa política. É um instrumento importante, o planejamento, sim, mas não é determinante do ponto de vista das análises que enfocam a implementação, porque tem que se considerar todos esses outros elementos que eu venho trazendo a partir do estudo da Gabriela Lota. Então, deve-se compreender e investigar a política pública para além do formal, do oficial e do normativo. Desvendar os bastidores, né? Essa é a questão, envolvendo, abordando como os atores, né, seja da burocracia, seja os usuários, seja do ponto de vista do nível mais alto da burocracia, do nível mais da linha de frente da burocracia, do nível de rua, digamos assim, se envolvem e tratar essas interações, essas influências do ponto de vista descritivo e analítico, considerando como é que essas relações e interações impactam e, de fato, permitem que aquela política pública exista. Um outro conceito muito interessante que o trabalho aborda, que é justamente para onde se caminha, para onde é que as lentes do processo de implementação apontam, que é justamente o papel decisivo dessa figura, que é o burocrata de nível de rua. É uma definição que foi trabalhada nesse acúmulo da literatura, né? Mas foi organizada pelo Lipski, que trabalhou mais conceitualmente e mais detidamente sobre quem são de fato esses burocratas, né? Os que atuam no nível de rua, digamos assim. Eles atuam justamente na linha de frente, são aqueles que estão lá no dia a dia, no cotidiano, interagindo com os usuários, ou clientes, né? Clientelas, que é um outro termo que se usa muito aí no campo, no fornecimento de serviços públicos, de políticas públicas e com a característica especial. Diferente do que é planejado, sempre quando eles vão estar na linha de frente, eles vão ter recursos limitados, sejam recursos de valor, recursos mesmo de equipamento, quantidade daquele tipo de serviço que vai poder ser oferecido, quantidade de recursos humanos que estão ali executando aquela política. Então, esses atores, eles, ao lidarem com essa escassez, eles criam uma série de capacidades que eles têm ali para que, de fato, essas políticas sejam implementadas. Não que isso seja uma maravilha, mas que é quase que o que se espera deles, que eles consigam transformar todas aquelas políticas abrangentes em, de fato, um serviço ali que chega para o cidadão. Por isso que se cunha o termo que os burocratas de rua são os fazedores de políticas públicas, né? Tem os decisores, os gestores, e o burocrata de rua não, é o cara que faz mesmo. Aí o texto traz os exemplos, né? São os professores, como eu, por exemplo, que estou aqui na linha de frente oferecendo um serviço público para vocês, que é a educação no ensino superior do curso de administração pública, professores, policiais, enfermeiro, médico, enfim,
os servidores que são contratados pelo Estado para a execução de determinadas políticas, né? Ou sejam contratados por meio de concurso público ou por contratos também públicos que envolvem organizações privadas. Através dessas pessoas, políticas abrangentes, na maior parte das vezes ambíguas e contraditórias, se tornam ações práticas. E essa é uma característica que é muito recorrente quando a gente está discutindo essa categoria, é que esses atores, né, os burocratas de nível de rua, eles constantemente se deparam com situações que estão imprevistas nas normas, nas orientações, e têm recursos escassos para que se faça a melhor ação possível, né? E tem uma característica muito interessante, é que esses burocratas eles são duplamente pressionados e essas pressões são muito contraditórias, né? Por exemplo, pelo público, pelo usuário, ele é pressionado para que o tratamento seja pessoal, né, individualizado e resolutivo da melhor forma possível para o beneficiário. Então, tem uma constante cobrança que aquela política pública ela seja o mais, como é que eu posso dizer, dialogue o máximo possível com a realidade daquele sujeito que está sendo beneficiado, seja numa sala de aula, seja numa pessoa que liga para a polícia para chamar uma ocorrência, seja para a pessoa que está pedindo ali um serviço público para que seja feito a infraestrutura do bairro dela, para que a casa dela não se alague durante uma chuva. Então, as demandas, as pressões nesse burocrata são nesse sentido. E, por outro lado, eles são pressionados para que eles tratem de forma burocrática as demandas, né? Aumentando a eficiência e a responsividade e minimizando essa questão da dimensão pessoal mesmo da relação entre esse profissional e aquela clientela ali que está sendo beneficiada pela política. E, em resumo, teriam 4 características dessa burocracia que são muito marcantes, né? Primeiro é que, por conta disso, por conta de a gente ter situações muito complexas, e até uma coisa que ele coloca, são situações complexas e demandas infinitas, né? Ou informações infinitas. Para que eles de fato consigam desempenhar a política, eles precisam triar, classificar e categorizar os usuários. E a partir disso, distribuir benefícios e sanções que acabam afetando o bem-estar dessas pessoas, dos usuários das políticas públicas. Por exemplo, aí dá uma série de exemplos, o texto dá uma série de exemplos da agente agente de saúde que vai nos bairros e acaba distribuindo a partir de critérios que ela elabora, quem é que vai receber as consultas, quem é que vai receber o atendimento odontológico. E a gente poderia falar na polícia, que vai selecionar quem é que são as pessoas que vão ser abordadas. No sistema de investigação, quais são os crimes que vão ser investigados, olhando para essa questão da segurança pública. Então tem uma característica muito marcante, né, desses processos quando a gente vai pensar a atuação desses burocratas de nível de rua. Outro ponto, estruturar o contexto, a frequência e as rotinas da interação entre a política e os usuários, dizer quais dias da semana, na verdade esses profissionais eles vão meio que pautar o cronograma e as rotinas do atendimento, a partir da interação deles com os usuários, né? Revocando todas as outras 2 dimensões que eu citei anteriormente, a triagem, a classificação, a categorização dos vestuários, a distribuição de sanções positivas ou negativas que acabam afetando o bem-estar e as pessoas que vão ser melhor ou pior atendidas por aquela política. E uma outra tarefa é ensinar aos cidadãos esse papel de como eles devem se portar diante do Estado. Tem até um exemplo interessante que o texto traz, que é evocando como é que os professores pedem para os alunos estarem fardados nas escolas,
pedem silêncio durante a aula, ou como numa abordagem policial, o policial vai dizer como é que a pessoa que está sendo abordada deve se portar. E a gente poderia aqui listar uma infinidade de outras situações, mas é justamente essa tarefa aí de ensinar aos cidadãos, disciplinar, né, seria essa palavra, os cidadãos, é também uma outra característica desses profissionais. Obviamente, todos esses processos, eles são carregados de julgamentos morais que podem ser questionáveis do ponto de vista, né, de como a gente está avaliando essas decisões, uma relação assimétrica, né, esses profissionais têm uma relação assimétrica com as suas clientelas, e muitas vezes envolvem dimensões do senso comum que estão influenciando ali as decisões que esses atores acham como o que é certo e o que é errado. O que nos leva para discutir a questão da discricionariedade. A discricionariedade é um conceito que é muito utilizado em diversos aspectos na literatura sobre políticas públicas, mas também na literatura sobre os estudos sobre segurança pública no Brasil, né? E como categoria teórica e metodológica, ela é muito útil para pensar certos contextos, né? Contextos práticos mesmo da implementação dessas políticas públicas, tendo esse olhar voltado para esses processos que a gente está discutindo ao longo da aula. Primeiro que a Gabriela, ela traz já dois entendimentos que são entendimentos diferentes, mas que convergem para que a gente construa uma aproximação do uso disso como categoria, né? Categoria explicativa, categoria de análise. Então, a primeira é que a discricionariedade constitui um espaço para ação. Nesse sentido, o que está em jogo são os limites e as possibilidades que aquele agente tem amparado na lei e nos recursos para que ele possa agir, né, naquela situação da implementação da política. E o segundo entendimento, ela não vai pensar nesse sentido de limitação de recursos, de limitação legal, de limitações normativas, mas vai se prender justamente à liberdade de ação, né? De fato, o que é que esses indivíduos fazem uma vez que tem essa discricionariedade e esse mandato delegado. São dois enfoques diferentes, e aí, obviamente, vai de como você pode se apropriar disso e como você pretende desenvolver os objetivos do seu trabalho para se apropriar dessas categorias, mas são, de fato, duas definições que são fecundas para abordar, de fato, como as políticas públicas são implementadas e o papel desses atores nessa implementação. São fatores que acentuam a discricionariedade, ou seja, a abrangência das regras. Ou seja, quanto mais a lei é geral, quanto mais as normas são gerais, não se detém a uma situação particular, mais elas podem ser flexibilizadas e interpretadas e aplicadas, né, de forma diferente por esses atores ali que estão ali de frente. Um exemplo que a gente pode citar sobre isso é a legislação de drogas, né? O que, por exemplo, um delegado de polícia ou um policial que faz um flagrante, para ele determinar que aquela quantidade de droga apreendida com a pessoa determina se ele é um usuário ou se ele é um traficante, ele não tem parâmetros objetivos. Não tem uma quantidade mínima de gramas ou de quilos, né, que precisa ser encontrado para que seja definido. Então, essa abrangência da norma, ela faculta aqueles policiais que estão ali, seja na rotina de policiamento, seja na rotina da investigação, de fato aplicar aquela lei para condenar alguém como traficante de drogas, por exemplo. Então, esse poderia ser um exemplo de abrangência das leis. Ambiguidade, leis ou políticas que pretendem fazer uma coisa, mas também pretendem fazer outra. Eu utilizei um exemplo, acredito que eu utilizei um exemplo na aula passada, que é que, por exemplo, a justificativa que existe para que os policiais militares façam abordagens policiais é que eles flagrem crimes, produzam flagrantes de crimes, mas também dissuadir e evitar que crimes aconteçam
porque uma vez que eles estão fazendo a abordagem, os criminosos vão se intimidar e não vão fazer aquela abordagem. Mas isso gera uma ambiguidade, porque não tem como definir critérios objetivos para saber se de fato aquela política está ou não dissuadindo e como é que tem, de fato, atenuado os índices de violência e criminalidade. Então, quando a gente está falando de ambiguidade, é justamente isso. É um político que faz uma coisa e faz outra, e aí acaba não tendo nenhum critério objetivo para se criar um parâmetro de avaliação. Regras conflituosas ou sobrepostas. Então, determinadas regras, se uma regra diz uma coisa e outra regra diz outra, quando tem esse conflito, dá mais margem para que esses atores definam quando é ou não que essas regras devem ou não ser aplicadas. E a falta de regras também, que é um outro ponto que a Gabriela traz. Eu criei esse quadrozinho aqui a partir do artigo, né, de fatores organizacionais e fatores individuais que acabam influenciando e acentuando ou reduzindo a questão da discricionalidade, né, do ponto de vista da implementação dessas políticas. Fatores organizacionais, regras, níveis de controle e formas de controle, sistemas de gestão, incentivos, sanções positivas e negativas, formação, treinamento. Okay. Fatores individuais, a condição de gênero, de raça, classe social, né? Aqui também poderia ser excluído escolaridade, trajetória pessoal, né? Identificações com valores como religiosos ou valores sociais como a dignidade, a honestidade, relações sociais, profissão. Então, cada um desses fatores que estão ali no nível individual também podem acentuar ou minimizar o grau de discricionalidade e também o modo como a discricionalidade vai impactar essas políticas. E aqui a gente vai se encaminhando para o fim. Pedir só licença para tomar um pouco de água. É que depois de dialogar com esses conceitos, essas ideias, a gente chega a algumas conclusões e alguns dilemas sobre, de fato, como pensar essa questão da discricionalidade no contexto prático dessas políticas públicas. Primeiro, a política pública é uma soma, uma combinação e um fluxo contínuo de interações que acabam influenciando tomadas de decisão que vão se empilhando, sendo revistas, sendo revisadas ou sendo confirmadas em todo o processo que envolve a implementação, que tem uma participação decisiva desses burocratas, né? Sobretudo, olhando para a implementação, a gente vai ver muito a figura dos burocratas do nível de rua, o que estão ali na linha de frente mesmo da execução da política. E esses atores, os burocratas de nível de rua, eles vão ter que tomar muitas decisões sobre situações que eles nem imaginavam que iam se deparar enquanto profissionais. E não vão poder se apoiar, muitas vezes, em normas, legislações ou procedimentos pré-existentes. Tem um exemplo muito interessante que a autora traz, eu não vou falar, mas que eu espero que vocês leiam, tá? Que é sobre um agente de saúde que foi reprimida pela sua equipe, e aí vocês vão entender melhor o contexto de como é que essas tomadas de decisão. Determinada tomada de decisão pode ser questionada perante a organização, mas pode, por exemplo, trazer como um benefício a vida, né? A manutenção da vida de uma pessoa. São coisas para a gente refletir sobre esses limites da discricionalidade, mas pode também ser uma decisão também que vá acabar matando uma pessoa, como aconteceu, por exemplo, em Milagres, quando os bandidos sequestradores tinham feito uma família de refém, e a decisão lá dos policiais que estavam na ocorrência foi fazer uma troca de tiros, né, com os sequestradores. Então, as tomadas de decisões podem gerar também problemas muito
graves, como foi o caso das mortes, né, de toda a família que estava envolvida lá no sequestro Milagres. São coisas para a gente refletir sobre esses dilemas normativos e gerenciais que envolvem a discricionalidade. Tem um quadro aqui que é muito interessante, que foi elaborado pela Lota, está no artigo também, na seção do livro, né? Em que ela cria esse quadro tentando registrar e criar um esquema para perceber como é que naquela situação que a agente comunitária se vê quando um vizinho seu está com um corte, né, e ali está numa situação, ela não está em trabalho, é no final de semana, e ela socorre e leva esse cara para o pronto-socorro, né? Aí ela coloca aqui as regras da profissão, a regra da política, os incentivos que recebe da organização, como ela vai ser avaliada, as expectativas dos vizinhos, as expectativas dos usuários, os seus valores pessoais. Tudo isso influencia pela tomada de decisão dela levar, por exemplo, no próprio carro, que é o que acontece, né? Leva essas pessoas no próprio carro para o pronto-socorro, quando, por exemplo, ela poderia ter esperado e acionado uma ambulância e aí a vida da pessoa não ter sido mantida, né? A pessoa não ter sobrevivido a esse acidente que tinha acontecido. Então é muito interessante pensar, esse esquema ele é bem ilustrativo e didático para que a gente visualize como é que se dá na prática a discricionariedade desses atores, né? Influenciando as tomadas de decisões nas políticas públicas. E por fim, como último ponto que a gente vai tratar hoje na aula, a gente vai pensar dois dilemas, né, para a questão da discricionariedade, que de certa forma permeiam a discussão que a gente fez até aqui. A discricionariedade ela deve ser regulada e limitada, de forma a garantir a responsividade e a legitimidade das pessoas que tomam as decisões, ou elas devem ser simplesmente aceita e estimulada, apostando que isso vai qualificar o modo como a política vai se efetivar, considerando que muitas vezes tem que se criar soluções adaptadas para cada situação, para cada dimensão circunstancial do desenvolvimento dessas políticas. E a segunda coisa, a gente vai perceber que a discricionalidade ela tanto pode ser muito positiva, como ela pode ser também muito, né, negativa. Pode gerar inclusão, pode gerar exclusão, pode gerar prevenção de violência, como pode gerar mortes, né? Que é uma das coisas que a gente está debatendo no campo da segurança pública. As altas taxas de homicídio por 100 mil habitantes, as altas taxas de violência contra a mulher que a gente tem, que envolve muitas vezes esse caráter, né, da discricionariedade que se dá no nível da implementação dessas políticas públicas. A discricionariedade deve, então, se pautar na igualdade ou ela deve se pautar na equidade, que são coisas diferentes, né? Ela deve tratar os diferentes de forma igual ou os diferentes de forma diferenciada. Esses dilemas, eles são, como a gente pensa filosoficamente, não são para a gente fazer uma opção definitiva, mas para ponderar e refletir sobre os processos sociais que envolvem a implementação dessas políticas públicas. Lembrando aí que é preciso manter as leituras em dia e que esses conceitos que a gente está trabalhando a partir dessas obras, desses artigos, dessas seções de livro, elas vão ser um produto, um elemento considerado nas entregas que vocês irão fazer do artigo ou do relatório de intervenção. Então ficamos por aqui, até a próxima aula.